Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver uma questão da análise combinatória. A questão muito interessante que diz o seguinte: sobre uma mesa estão 4 copos de suco de laranja, 3 de caju, 2 de manga. De quantos modos diferentes podemos distribuí-los entre 9 crianças, dando um copo de suco para cada uma? As opções: letra A, 1260 modos diferentes, letra B, 232 ou letra C, 128. Apenas uma dessas está correta. Então vamos à resolução. No início nós temos aí 9 crianças, tá? Que receberão os 9 copos de suco, sendo 4 de laranja, mais 3 de caju, que dão 7, mais 2 de manga, no total de 9. São 9 copos de suco, só que com sabores diferentes e distribuído em copos, tá? De quantidade também, de quantidades diferentes. Então, como isso pode ser feito? Então, qual é o total de maneiras que podemos fazer essa distribuição? Nós temos aqui, começando aqui pela distribuição dos sucos de laranja, tá? Eu vou ter que dividir esta questão em 3 etapas. A primeira etapa eu vou saber quantas possibilidades existem, ou seja, quantos modos diferentes eu posso distribuir entre essas 9 crianças os 4 copos de suco. De quantas maneiras isso é possível? Lembrando para vocês o seguinte: suponhamos que as crianças que vão ser chamadas para receber os sucos de laranja são a criança A, de inicial, tá? Inicial do nome A, a criança B, a criança C e a criança D. Tá aí uma possibilidade entre as 10. Tá aqui, escolhi 4 entre as 10. Mas poderíamos ter chamado também a criança D, a criança C, a criança B e a criança A. Observe que tanto nesta condição aqui, ó, nesse grupo, quanto neste grupo aqui, ó, as crianças são as mesmas, ou seja, como nós vamos distribuir copos de suco de laranja iguais entre elas, então não vai fazer diferença na hora da distribuição, ou seja, a ordem em que essas crianças estão não vai influenciar no resultado da distribuição. Observe que, no caso, se fosse assim, ó, a criança A, a criança B, a criança C, agora chamaríamos uma outra criança que não faz parte deste conjunto, por exemplo, a criança E. Aqui sim, observe que este grupo aqui, ó, se difere desse aqui, ó, pela natureza. Aqui está a criança D e aqui está a criança E, que são crianças diferentes que fazem parte deste agrupamento. Esse tipo de agrupamento em que difere apenas pela natureza, não pela ordem, tá? A ordem seria essa aqui, a mesma, ó. Dentro do mesmo grupo dos 4, a posição ou quem vai receber primeiro aqui, não existe uma ordem. Porém, se mudarmos um dos seus componentes, ou seja, a natureza do agrupamento, aí vai se diferir, tá? Terá uma nova formação. Esses 2 grupos aqui, ó, são diferentes. Já esses 2 grupos aqui, ó, são iguais. Tá entendido isso aí? Então, nós chamamos esse tipo de agrupamento de combinação. E para resolvermos questões de combinação, existe uma fórmula, tá? Para facilitar aí os cálculos, existe uma fórmula prontinha que eu vou apresentar para vocês. Então a fórmula é essa aqui, ó. É a combinação de n elementos. No caso, são 9 elementos, tá? O conjunto formado por 9 crianças
que serão agrupadas de P em P, ou seja, elas vão ser aqui, no caso do suco de laranja, elas vão ser agrupadas de 4 em 4, porque existem 4 copos de suco de laranja para ser distribuído entre essas 9 crianças. Então posso fazer isso usando essa formulazinha, em que o N aqui, que é a quantidade de elementos, vou colocar aqui na formulazinha N fatorial. Lembrando que o fatorial de um número é esse número multiplicado pelos seus antecessores até chegar ao 1, tá? No caso aqui 9, eu multiplico 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Este P aqui é a forma com que eles estão sendo agrupados. Estão sendo aqui agrupados de 4 em 4, nesse caso aqui do suco de laranja, tá? E aqui eu multiplico pelo fatorial da diferença entre o número de crianças e a forma com que eles estão sendo agrupados. Eu vou usar esta formulazinha aqui para encontrarmos um agrupamento de 9 crianças em que eu quero agrupá-las de 4 em 4. O mesmo vai ocorrer após dar o suco de laranja. Então, após dar o suco de laranja para essas 4 crianças, das 9, tirando 4, sobraram 5 crianças. E essas 5 crianças eu vou distribuir os sucos de caju. Lembrando que são 3 copos de suco de caju. Então aqui, de igual raciocínio, vai ser, pegar as 5 crianças e vou agrupá-las de 3 em 3. Observe que após distribuir os sucos de laranja e o suco de caju, ou seja, distribuídos os sucos para 4 mais 3, 7 crianças, sobraram 2 crianças para distribuir o suco de manga. Lembrando que neste caso aqui, ó, a distribuição de 2 copos de suco para 2 crianças, apenas 2 crianças, só pode ser feita de uma única maneira, tá? Então eu tenho 2 crianças, apenas 2 crianças, e vou distribuir 2 copos de suco de mesmo sabor, de mesma natureza, então é um copo para cada um, então só existe uma formação para esse grupo aqui, tá? Esse grupo aqui vai ser tranquilo, nós não vamos ter muito problema no seu cálculo. Para o cálculo da primeira situação, que é essa combinação de 9 elementos agrupados de 4 em 4 e de 5 elementos agrupados de 3 em 3, nós vamos usar esta formulazinha aqui, vamos à ação. Na primeira situação, eu quero fazer um agrupamento de 9 crianças e agrupá-las de 4 em 4. Então vai ser pela formulazinha, vai ser o 9, que é o N, 9 fatorial, dividido por... Aqui vai aparecer o P fatorial, o P fatorial é o 4, tá? A forma com que eles estão sendo agrupados, 4 fatorial, multiplicado pela diferença entre esses dois valores aqui, ó. Então a diferença entre 9 e 4, 9 tira 4 é 5, 5 fatorial. Bom, aqui nós desenvolvemos aqui, ó, 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Por que parei no 6? Porque quando chegar aqui, aí eu continuaria, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que seria representado por 5 fatorial. E esse 5 fatorial vai se cancelar com esse 5 fatorial que está aqui, tá? Então, desenvolvemos só até o 6. E aqui temos o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu ponho aqui embaixo, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, um elemento neutro, não é necessário. Aqui nós podemos fazer as simplificações, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Então aqui ficou 3 vezes 3 vezes 2 vezes 7. Resumindo, 3 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 7 é 14, 14 vezes 9, 14 vezes 9 é igual a 126. Então existem 126 maneiras ou modos diferentes de eu agrupar aquelas 9 crianças de 4 em 4 para que cada uma receba um suco de laranja, todos idênticos, tá? Agora, feita a distribuição dos sucos de laranja, vamos à distribuição dos sucos de caju, que sobraram agora 5 crianças. Agora restam 5 crianças para ser agrupadas de 3 em 3 para receber os 3 sucos de caju. De igual modo, nós temos a segunda situação, tá?
Então isso vai ser igual a 5 fatorial, já falamos sobre essa formulazinha, dividido por 3 fatorial, que multiplica a diferença de 5 menos 3, que é 2. 2 fatorial. Aqui nós temos 5 vezes 4 vezes 3. Só vai até o 3 porque vai cancelar com esse 2, tal qual fizemos com 5 acima, tá? Então aqui embaixo vai ficar 3 fatorial, que é 3 vezes 2, vezes 1. Aqui eu cancelo aqui, ó, 4, dá para simplificar com 2, 4 dividido por 2 é 2, e esse 3 cancela com esse 3, ficando com 5 vezes 2, apenas 5 vezes 2 lá em cima, ó. 5 vezes 2 nós sabemos que é 10. Então existem apenas 10 modos diferentes de eu distribuir para 5 crianças, para que eu possa agrupá-las de 3 em 3, para que cada um receba um copo de suco de caju, tá? Agora vamos pensar na última situação, que é a mais tranquila, tá? É quando eu distribuo apenas 2 copos de suco entre 2 crianças. Evidentemente que só existe um modo de eu fazer essa distribuição. 2 copos de suco de manga, idênticos, para distribuir entre 2 crianças, é um copo para cada um, e só existe essa maneira de fazer essa distribuição. Pois bem, para cada 126 maneiras diferentes de distribuição dos copos de suco de laranja, existirão, para cada uma daquelas, existirão 10 modos diferentes para que eu faça a distribuição dos copos de suco de caju. De tal forma que aqui nós vamos aplicar o chamado princípio fundamental da contagem, o famoso PFC. Então eu multiplico 126 possibilidades por 10, tá? Multiplico por 10. E multiplicar por 10 é só acrescentar um zero. Então temos aqui a solução. Nós temos 1.260 modos ou maneiras diferentes de distribuir aqueles 9 copos de suco entre as 9 crianças, sendo que os sucos são de sabores diferentes e a quantidade dos copos também são quantidades diferentes. Aqui está a resposta. Então você vem aqui e marca como correta a alternativa letra A. A de acertei. Espero que você tenha gostado desta resolução. Faça comentários abaixo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de colaborar com um joinha aí, ó. Essa questão é uma questão interessante, tá? Muitas provas cobram esse tipo de questão, ou esse tipo de raciocínio, é bom que você conheça. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Até mais!